Gente, eu vou começar então, e quem estiver atrasado vai entrando na aula. Primeiramente, espero que todos tenham passado bem de férias. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Guetti, eu sou médica veterinária formada pela Embi Morumbi. Eu fiz residência depois em Jaguariúna, em clínica, cirurgia e anestesia de grandes animais. Hoje eu faço mestrado na USP em anestesia, mas eu trabalho com clínica de equinos e cirurgia. Algumas cirurgias eu faço também. Nós somos 27 alunos, mas agora só tem, acho que 5. E a gente vai falar, então, sobre doenças infecciosas e parasitárias em animais de produção e equinos. As aulas serão hoje, na segunda que vem e na outra segunda. Eu acredito que a secretaria já tenha passado certinho para vocês, mas só para confirmar, das 9 às 11 da manhã. Tá bom? Vão me dando ok, senão parece que eu estou falando com ninguém aqui. Beleza, professor. Obrigada. Então tá, deixa eu só descobrir como eu vou passar aqui. Então, o cronograma que eu montei, hoje eu vou falar da introdução. Eu nem querendo entrar aqui. Deixa eu ver. Vou falar então um pouco da introdução de doenças infecciosas e parasitárias em equinos. E aí, na semana que vem, eu falo sobre doenças parasitárias e infecciosas em animais de produção. E no último dia, então, que vai ser o método de avaliação de vocês vão fazer uma apresentação de seminário para mim. É uma apresentação bem simples, tá, gente? Aqui. Uma apresentação de 10 a 15 minutos, vão dar em torno de uns, acredito que 4, 5 slides, e vai ter que conter introdução, então introdução rápida da doença que vocês escolherem, transmissão, método de transmissão, né, forma de transmissão, sinais clínicos, método de diagnóstico, tratamento e prevenção. Acredito aí que vai dar em torno de 10 minutos cada um. E aí os temas que eu separei para vocês escolherem são temas que eu não vou abordar aqui, mas daí depois vocês apresentam e eu corrijo no dia mesmo, entendeu? Então a gente tem os 4 primeiros temas, é um tema para cada um, são 7 no total. Os 4 primeiros temas são em equinos e os 3 últimos temas são em animais de produção. Para separar, eu não sei como a gente pode fazer, se vocês preferem escolher, ou se eu escolho e mando para cada um. Tá. Vocês podem escolher e mandar no chat, então. Mais fácil. Tá? Se vocês quiserem mandar por agora, durante a aula, cada um escolhe um tema e vai apresentar, então, no último dia para mim. Por favor. Para todos, né? Não só para mim. Tudo certo? Entenderam? Sim. Tá. Deixa eu ver se entrou quase todo mundo. Licença, professora. Pode falar o tema agora ou quer que manda depois? Se vocês quiserem mandar agora no chat. Tá. Eu queria o botulismo. Tá. É o Cleverson que tá falando, né? Isso. Então, Cleverson. Botulismo. Obrigado. Beatriz. Tuberculose. E Ronald. Anemia infecciosa. E quem não quiser escolher agora, aí eu mando por e-mail o tema de cada um, tá? Mas por enquanto tá assim, que nem eu mandei no chat. Fixar essa mensagem, pronto. Tá. Se tanto faz, aí depois então fica sorteado. Ô doido, escolhe logo lá o que você vai querer. Vou começar então. Vai deixar pra pegar o mais difícil? Aqui. Nem vai precisar fazer esse tipo de coisa. Então, primeiramente,
sobre o tema. Gente, sobre os temas, então, coloca o nome e o tema do lado, porque daí fica certinho. Depois eu já mando. Mas pode ir mandando aí no chat, tá? Negócio chato, velho. Tá. Doenças infecciosas, então, são doenças causadas por agentes patogênicos, como os vírus, bactérias, fungos e protozoários. A transmissão delas, elas podem ocorrer por contato direto, indireto ou por vetores, e aí a gente tem exemplos como insetos, incluindo carrapato, mosquitos, moscas, enfim. E doenças parasitárias são causadas por parasitas, incluindo vermes e protozoários. Os parasitas vivem e se alimentam de um hospedeiro, e isso causa danos à saúde do animal ou à pessoa, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente das doenças infecciosas e parasitárias em equinos. Nossa, tô meio rouca, gente, já peço perdão. Mas então, o objetivo da aula é apresentar as principais doenças parasitárias e infecciosas que afetam esses animais e compreender a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento eficaz dessas doenças. E aí, durante a aula, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar o microfone e mandar no chat, porque às vezes eu não vejo o chat, que quando você apresenta fica a tela cheia aqui, né? É quase que uma aula para espiritual, você não vê para quem você está apresentando. Então, se vocês puderem, tiverem dúvidas, abra o microfone e me pergunta, tá? E fica mais fácil. Então, primeiro falando um pouco da equinocultura, o Brasil possui um dos maiores rebanhos de equinos do mundo, sendo o terceiro maior, atrás da China, e eu não lembro o segundo país, mas é o terceiro maior rebanho de equinos no mundo. E isso é porque os cavalos desempenham um papel central na atividade cultural, esportiva e de trabalho no campo, aqui no país. Tá. A cadeia produtiva, então, dos equinos gera milhares de empregos diretos e indiretos, obviamente. E também o Brasil é um exportador muito significativo de equinos, além de atender um mercado interno. Então, a gente tem muitas vendas, criação de animais internamente e exportação também, tanto para a Europa, Estados Unidos. Aí vai depender um pouco da raça, da função do animal e tudo mais, mas o Brasil exporta praticamente para o mundo inteiro. Mas principalmente Europa, Estados Unidos e Chile, né, América aqui do Sul. Então tá, por que é importante a gente entender e compreender as doenças infecciosas e parasitárias em equinos? Porque elas têm um impacto direto na saúde do animal, então pode levar desde desconfortos leves até condições debilitantes, até algumas doenças podem levar até aí a morte do animal. E também isso afeta diretamente os efeitos econômicos. Então vai ter redução do desempenho do animal, vai ter custo de tratamento, vai ter perda de animal, e como a gente conversou, é um dos maiores rebanhos de equinos, e tem toda essa questão de exportação, e tem animais muito valiosos, animais muito importantes aqui no país. Então também a gente precisa entender o que elas são, qual a maneira de transmissão, para a gente entender também a prevenção e o manejo dessas doenças, e implementar sempre estratégias que sejam eficazes para o controle e reduzir a incidência e gravidade dessas infecções ou parasitoses. Tudo certo? Então, vou começar primeiro falando de doenças parasitárias, depois de doenças infecciosas, tá? As principais doenças parasitárias em equinos, então, temos a abronemose, a estrongiloidíase, essa segunda tá como tema, tá, para apresentação. Então, eu vou falar da abronemose e da piroplasmose. Aí, quem for falar da estrongiloidíase, fala no dia da apresentação e a gente corrige e conversa todo mundo junto, tá? Essas são as principais doenças parasitárias. Claro, tem muitas outras doenças infecciosas também, vocês vão ver que a gente vai falar das principais, mas é um tema que aborda outras questões, só que como a gente tem um período de aula um pouco curto para falar de todas, eu separei as principais. Tá. Então, a abronemose, ela é conhecida popularmente como ferida de verão, porque a incidência dessas feridas aumenta mais no verão por conta do aumento de moscas. É uma doença que ela vai ser transmitida, vai passar aí por uma transmissão através das moscas. Como a gente tem um maior número de moscas durante o verão, uma maior infestação de moscas,
essa ferida também, consequentemente, aparece mais. Então, muitas vezes vocês vão em aras atender, coisa assim, e vão ouvir falar como se fosse ferida de verão, tá? É uma dermatose, então, nodular de equinos, causada pela hipersensibilidade às larvas de eumintos gástricos. Então, tem essas feridas, as larvas desses eumintos entram em contato com essas feridas e causam uma reação de hipersensibilidade, gerando uma dermatose nodular na pele do animal, tá? E os parasitas são dos gêneros Abronema muscae, Abronema majus e Draschia megastoma. Tá? Então, lembrando, quando vocês forem apresentar também, sempre que a gente está falando de parasita, a gente está colocando em itálico. E a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Então, basicamente, o ciclo dele é assim. O animal vai liberar ovos embrionados de larvas de moscas pelas fezes. Essas larvas de moscas ingerem e fica larva 1, mais L2, pupa mais L3, o que forma moscas que elas têm em seu interior L3, tá? Então, a mosca adulta vai lá e fica contaminando o animal vai ingerir as fezes dessa mosca que estão no pasto, elas vão lá pro intestino, pro estômago desse animal, pro intestino, vão percorrer todo o trato gastrointestinal e eles vão liberar novamente, tá? Essa é a forma de reprodução dela. E como que acontece a forma da ferida? Então, essas moscas, elas vão pousar em feridas e liberar as larvas. E essas larvas, como eu disse, em contato com as feridas, vão causar aquela reação de hipersensibilidade, entendeu? Então, ela vai fazer todo esse ciclo através do cavalo e da mosca, né? E ela vai apresentar essas formas cutâneas através do pouso dessas moscas em feridas. Na questão sistêmica do animal, a gente não tem alterações, são em formas mais graves, mas é mais essas lesões cutâneas mesmo. Então, a abronemose aqui tem uma ferida, ela não está muito feia, elas podem chegar a ficar bem mais feias, tá? Mas elas normalmente são caracterizadas por essa disposição aqui da imagem. Então, sinais clínicos, eles podem ser lesões cutâneas singulares ou múltiplas. Então, pode ter em um local só ou em vários locais, espalhados pelo corpo, porque vai depender de onde o animal tenha tido uma ferida e aonde essas moscas tenham pousado, tá? Pode ter associado um tecido de granulação ou não. Aqui não tem ainda, pode ser que venha a ter, mas aqui não tem, tá mais no início. Mas pode ser que essa ferida tenha também um tecido de granulação, depois de um tempo. Em casos graves, a gente também tem a perda de apetite do animal e anorexia, como eu falei. Casos mais graves, a gente tem essa questão da mosca, ela está passando pelo ciclo ali no trato gastrointestinal, e isso pode causar, principalmente, levar a uma gastrite do animal, causando uma perda de apetite e uma anorexia. A ferida em si dói só no local, mas ela não espalha. Tá? Ela fica ali retida em um local só, ela só cresce e pode causar esse tecido de granulação. E principalmente, e isso aparece muito no verão, tá? Principalmente no verão, como eu falei. Diagnóstico, então, a gente vai utilizar os sinais clínicos mais históricos do animal, e a gente pode fazer, se a gente tiver na dúvida para fazer diagnóstico diferencial, a gente faz um exame de pele ou exame histopatológico, raspado de pele, perdão, ou exame histopatológico. Então, a gente vai raspar uma partezinha dessa ferida, tá? Preferencialmente aqui no centro da ferida, e vai levar para o exame histopato. E o que eu ia falar de importante é que, se a gente for fazer um raspado ou um exame histopatológico, a gente tem que lembrar que, se isso daqui tiver um tecido de granulação e a gente for cutucar, vai sangrar bastante, e pode ser que a gente faça que esse tecido de granulação aumente, tá? Então, sempre levar isso em consideração. Elas são bem características, tá? Então, se a gente só com sinais clínicos, né, e com o histórico do animal, é um animal, a gente está no verão, é um animal que fica bastante solto em pasto, ele tinha uma ferida, é um local que tem bastante mosca,
a gente já pode entrar com tratamento tópico para ir controlando essa ferida, mesmo antes do diagnóstico, né? Então, a abronemose, como que a gente vai fazer essa prevenção e esse tratamento? Prevenção é basicamente o controle de moscas, claro, a gente em aras, fazenda e tudo mais, é muito difícil a gente ter um controle de mosca, porque a gente sempre tem ali fezes do animal, onde elas se reproduzem e tudo mais, mas a gente sempre tentar fazer esse controle para não ficar absurdamente infestado desses insetos, tá? E também eu coloquei aqui uma foto de uma pomada X, mas tem várias farmácias que elas manipulam pomadas, tá? Tem até a droga Vet, que ela manipula uma pomada específica para abronemose. A Vetinil eu não tenho certeza se tem, mas são muito boas. E normalmente essas pomadas cicatrizantes, elas contêm o quê? Elas contêm corticoide, inseticida e antibiótico. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que também tem toda a questão secundária. Então, apesar de ser uma ferida causada por um protozoário, a gente pode vir a ter uma infecção secundária por alguma bactéria. Então, por isso que a gente sempre coloca um antibiótico junto. Corticoide, inseticida para não pousar mais animais, né, naquela ferida e causar um aumento, uma coisa mais exacerbada. E o corticoide mesmo para ajudar ali na anti-inflamação, no efeito anti-inflamatório e na cicatrização. Também a gente pode fazer uso de antihelmínticos por via oral à base de ivermectina. Isso são casos que a gente não consegue tratar de forma tópica, e aí a gente vai e tem que entrar com a Ivermec, tá? E também a gente pode usar tratamento sistêmico se necessário. A gente pode fazer também o antihelmíntico, a gente pode fazer a ivermectina de forma injetável, se ele não está respondendo esse tratamento de forma nenhuma, porque essas feridas são muito chatas de curar às vezes, tá? As pomadas são muito boas, mas se o animal continua solto, você continua com muita mosca, que não, ainda mais se for em membro, que sai a pomada muito fácil, elas normalmente demoram um pouco mais para cicatrizar, para curar. Então, a gente pode entrar com tratamento sistêmico se necessário e também, se o animal vir apresentar gastrite ou alguma outra condição associada à abronemose, a gente entra com gastrozol, a gente pode entrar com toda a terapia de suporte. E também, em alguns casos, se a gente tem um tecido de granulação exuberante, se a gente tem uma coisa que não cicatriza de jeito nenhum, a gente pode fazer a excisão cirúrgica. E aí, falando um pouco de outros tratamentos, que eu não acabei esquecendo de colocar aqui, mas a gente pode usar também óleo ozonizado, óleo de girassol ozonizado, pomada com ozônio. Normalmente eles respondem muito bem também a esse tipo de medicação, porque o óleo ozonizado, o ozônio, ele tem propriedade antifúngica, antibactericida, cicatrizante, então também é uma forma de tratamento. Tudo certo? Sim. Então vocês entenderam mais ou menos como é a dinâmica, né? A apresentação de vocês vai ficar meio que assim. Então, introdução do que é forma de transmissão, ciclo, aí sinais clínicos, métodos de diagnóstico e tratamento e prevenção. Bem simples, beleza? Professora, só uma dúvida. Tá. A nutrição dele ajuda se der uma ração seca, menos úmida, para não juntar tanta mosca, nesse caso? Se tratando de controle de mosca, pode ser que sim, mas não acho que seja tão efetivo. Não. É mais controle ambiental mesmo, sabe? Às vezes vocês tem lugares que colocam armadilhas para mosca, não sei se vocês já viram, que pendura na porta da baia, essas questões. Agora, da ração não tem muita diferença, porque, querendo ou não, junta a mosca e elas se reproduzem muito mais E existe alguma forma, assim, de prevenir, fazer um remédio sempre de verme a cada 30 dias, alguma coisa assim, ou não? Então, na verdade, a gente sempre vai estar fazendo aí, eu vou passar no final da aula, falar sobre vermifugação e vacinação, né? Desverminação e vacinação de equinos. Então, a gente normalmente faz esse controle de verme aí de 2 a 4 meses, sempre repetindo o vermífugo. Mas em relação à abronemose especificamente, não. Porque às vezes, mesmo com o animal vermifugado certinho, muitas áreas que eles usam certinho, ainda vem a aparecer.
É mais o que vai ajudar realmente, vai ser mais efetivo, é mais o uso de pomadas, caso apareça. E também sempre tentar entrar com tratamento bem cedo, o mais cedo possível. E essa doença, se tratada, depois ela pode voltar no animal ou não? Pode ser que volte. Tem animais, então, que eles têm muita recidiva. O que acontece é que eu atendo muito cliente de hípica. Então, o animal eles tiram férias, né? Agora em dezembro e janeiro, normalmente vão para a fazenda. Eles vão para a fazenda, tem a ferida. Aí trata, volta para a hípica, trata, pomada todo dia, de manhã à noite. A ferida vai secando, diminuindo. Chega o fim do outro ano, vai para a fazenda, na ferida de novo. Então pode ter essa recidiva sim. Tá ok. Obrigado. É um pouco comum. Então agora a gente falou de abronemose, falando de piroplasmose. Piroplasmose é uma das principais doenças de equinos, tá? Ela também pode ser conhecida como babesiose ou nutália, vocês podem ouvir por aí. E essa doença ela é causada por hematozoários, ou seja, protozoários que ficam nas hemácias dos animais, né? Ela causa transmissão, ela é transmitida então por carrapatos portadores de Babesia cabali e Theileria equi. Tá? A babesiose, especificamente, na verdade, seria a doença causada apenas por Babesia. Só que também é popularmente chamada, o nome da piroplasmose, que é a doença que é causada pelos dois, também pode ser conhecido como babesiose, tá? Só para deixar meio que claro isso. Então, a Babesia cabali e a Theileria equi são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam estar dentro da célula para sobreviver. E após infectado, o animal ele vai virar um portador assintomático para o resto da vida, tá? Então, mesmo que o animal tenha essa doença, ele seja tratado, ele não apresente mais sinais clínicos, a Babesia cabali e a Theileria equi, normalmente elas ficam abrigadas no pasto do animal, né, dentro das hemácias do animal, e ele vai virar um portador assintomático. Então, você tratou os sinais clínicos, ele não tem mais a doença, sinais clínicos da doença, mas os animais ainda estão incubados com esse parasito, tá? Por isso é tão comum. Por isso a maioria dos animais tem. Só que os sinais clínicos, eles vão vir a aparecer mais quando o animal tiver uma queda de imunidade, tiver uma anemia, tiver uma condição de estresse que vai levar a aumento de cortisol e queda de imunidade também, entendeu? Então, quando o animal é infectado uma vez, ele é infectado pelo resto da vida, ele vira portador assintomático. Então, basicamente, o ciclo dessa doença, o hospedeiro definitivo é o carrapato. Tá? É o famoso carrapato estrela, na verdade, né? É o hospedeiro definitivo. Então, aqui tem basicamente o ciclo dentro desse carrapato. Então, dentro desse animal, o protozoário, ele vai fazer toda a diferenciação dele, reprodução e tudo mais, e vai viver dentro desse animal. Então, o carrapato vai lá e vai picar o cavalo, que é o hospedeiro intermediário. Então, ele vai fazer todo o ciclo dentro do cavalo. Dentro do cavalo, eles entram nas hemácias dos animais, causando hemólise, tá? Então, ele vai entrar na hemácia, causar hemólise por conta da sua reprodução. Quando ele entra na hemácia e se reproduz, ele causa hemólise. Hemólise é a quebra da hemácia, né? Então, após causar hemólise, esse animal vai estar infectado. Esse animal infectado, ele vai ter os sinais clínicos, a gente vai tratar, ele vai parar de apresentar os sinais clínicos, mas ele ainda vai ficar como hospedeiro intermediário, ele ainda vai ficar com a Babesia e a Theileria ali dentro das hemácias dele, só que, então vai vir outro carrapato que não está infectado, exemplo, vai picar o cavalo que está infectado e agora o carrapato está infectado, entendeu? É assim que funciona. Então, o carrapato que não está infectado, se ele picar um animal que está infectado, agora o carrapato está infectado e ele pode transmitir isso para outro animal. Então, não existe transmissão entre animal para animal. Existe transmissão quando a gente tem um hospedeiro definitivo picando um hospedeiro intermediário que já possui essa doença. Então, sinais clínicos da piroplasmose, sinais clínicos da famosa babesiose, a gente tem principalmente anemia, tá? A gente vai ter uma febre transitória, então o animal ele não vai se manter em febre o dia inteiro, normalmente eles têm picos de febre. E principalmente esses picos ocorrem ao final do dia, ao entardecer.
Então, o animal ele vai ter essa febre transitória, mucosas ictéricas, ou seja, com esse fundo aqui amarelado, tá? E isso daqui é causado por quê? Essa icterícia é causada pela hemólise, tá? Quando a gente tem hemólise das hemácias, elas ficam com essa coloração. A mucosa fica com essa coloração ictérica. Também a gente vai ter inchaço de membro, normalmente de todos os membros, tá? Então, a partir do carpo do animal, ou a partir do tarso, quando a gente está falando de membros posteriores, distal a eles, normalmente o membro dos animais incha. E normalmente são os 4 membros ao mesmo tempo. Anorexia, apatia e perda de apetite. Perda de apetite, apatia e anorexia, normalmente elas vêm junto por conta da febre e da anemia, tá? São consequentes da febre e a anemia. Como que a gente vai fazer esse diagnóstico da piroplasmose? A gente vai pedir um hemograma do animal e a gente pode observar nesse hemograma que a gente tem uma anemia e a gente vai pedir uma pesquisa de hematozoários, tá? Só que, eis a questão, muitas vezes na pesquisa de hematozoários vai dar negativo, mas esse animal tem, sim, piroplasmose. Por quê? Porque para a gente dar positivo na pesquisa de hematozoário, esse animal tem que estar muito infectado, porque quando a gente coleta o sangue, faz o esfregaço para ver, procurar analisar ali se há hematozoários, vai ter que ter hematozoários só naquela partezinha de sangue que a gente analisou. Então, se tiver em outra parte de sangue e a gente não vê, não significa que o animal não tenha. Por isso, muitas vezes a gente entra com tratamento, tá? Mesmo quando a pesquisa de hematozoário dá negativo. A gente entra com tratamento apenas pelos sinais clínicos e histórico do animal. Então, é um animal que passou por um estresse, é um animal que realmente está com uma anemia, tem febre, tem picos de febre, como eu disse, está com os membros inchados, a gente entra com tratamento, mesmo a pesquisa de hematozoário dando negativa, tá? Porque é bem comum a pesquisa dar negativa e a gente tem um animal que tem todos os sinais para ser a piroplasmose. Então, prevenção e tratamento, a prevenção, ela se dá basicamente pelo controle de carrapatos. Então, se não tem carrapato no ambiente, não tem hospedeiro definitivo pequenos animais, a gente não vai ter a piroplasmose. Só que também, quando a gente está falando em hípica, em ambientes mais controlados, que a gente não tem uma hiperpopulação, uma superpopulação, tudo bem, a gente consegue fazer esse controle melhor, a gente não tem tanto pasto, piquetes enormes, né, para ter um controle para ser mais difícil. Agora, quando a gente está falando de aras, que tem espaços de pasto, tudo mais, é bem complicado a gente fazer esse controle certinho de carrapato, mas é bem importante, tá? Então, se a gente está atendendo uma propriedade que tem bastante cavalo e praticamente todos acabam tendo piroplasmose, a gente tem que indicar principalmente esse controle de carrapato através de botox, né? Medicações tópicas e também de medicações no pasto. A gente faz toda uma rotação ali dos animais nos pastos e vai fazendo esse controle certinho. Isso falando de prevenção, né? Agora, falando de tratamento, a gente entra com imidocarb, famoso imizol, é o mais popular, né? 4,4 mg quilo a dose intramuscular, tá? Só que o imidocarb, ele muitas vezes acaba afetando, ele pode dar inapetência no animal, pode dar gastrite, porque é uma medicação muito forte. Pode dar gastrite e também pode afetar o fígado do animal. Então, o que a gente faz? A gente divide a dose que der total, o volume que der total, em 4 aplicações durante o dia e vai fazer durante 3 dias. Tem muitos veterinários que fazem 3 dias seguidos. Eu gosto de fazer, eu e meu chefe, né? Gostamos de fazer dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim. Então, a gente vou falar um volume X. Deu 20 ml no total. Tá? 4,4 mg quilo, deu 20 ml no total. Eu vou pegar esses 20 ml, dividir em 4 aplicações, então vai ser 5 ml, 4 vezes ao dia, né? 5 ml, de 6 em 6 horas. Aí eu vou aplicar hoje no dia 13, amanhã não vou aplicar no dia 15, dia 16 não vou aplicar e vou aplicar no dia 17, tá? Em dias alternados, então. Normalmente a gente faz esse tratamento assim da piroplasmose. Tudo certo? Alguém tem dúvidas?
Tudo certo, Pro, por enquanto. Top. Então, a gente falou de doenças, das principais doenças parasitárias, a bronemose, piroplasmose, e alguém vai apresentar sobre estrongiloidose, né? Para completar. Agora, se tratando de doenças infecciosas, então, a gente vai falar de influenza equina, adenite, na verdade, quem vai falar é o Mauro. Adenite, mormo, anemia infecciosa equina também tá nas apresentações, herpes vírus equinos, e eu vou falar de tétano também, que não tá aqui, mas eu coloquei na apresentação já. Tá? São as principais doenças infecciosas. Então, primeiro, a gente tem a influenza, que também é conhecida como gripe equina. Causas e transmissões dessa doença. Ele é transmitido pelo vírus da família Orthomyxoviridae, não sei falar certinho, mas basicamente isso, que é a influenza vírus A. E ele é altamente contagioso. Ele pode causar um surto respiratório e ele possui alta morbidade nesses animais que são infectados. Ele tem um período de incubação de 24 horas, ou seja, quando o animal ele é infectado até ele apresentar os sintomas, ele tem aí uma janela de 24 horas. A transmissão dele se dá por aerosóis, então, espirro dos animais, respiração mesmo, se o animal está muito perto do outro, por água, secreção, alimentos contaminados e também contato direto de um animal e outro. Essa doença ela é muito importante porque ela é de notificação obrigatória, ou seja, um animal, você está atendendo um animal e ele foi, você está suspeitando que ele tem influenza e você foi lá, fez o exame, ele deu positivo para influenza, você é obrigado a notificar o MAPA, tá? Porque a gente vai fazer todo um controle dessa doença. Como ela é altamente contagiosa, quando a gente tem um animal positivo para influenza em algum local, seja ele uma hípica, seja ele um aras, alguma coisa, esse local ele vai ficar fechado para entrada e saída de animais, tá? Por isso que ela é tão importante. E também a influenza, ela, quando você está falando de provas de animais, de eventos equestres e tudo mais, a influenza, ela é uma das vacinas obrigatórias que a gente vai estar tendo que preencher na vacinação do animal ou no passaporte. Então, teve hípica já, hípica grande que fechou recentemente por conta de influenza, tá? De surto de influenza. E fecha, assim, durante, se eu não me engano, são 2 meses, aí eles testam os animais novamente para liberar. Tá? E se vem animal de fora e tá naquele local, o animal tá preso ali até liberar. Então não entra e não sai animal daquele local. Quando a gente tem algum caso positivo. Então, sinais clínicos que esses animais apresentam normalmente, a gente tem secreções nasais serosas, então elas são mais densas, né? Secreções nasais serosas são mais densas, que podem evoluir para secreções mucopurulentas, essa mais amarelada. Os animais também podem apresentar tosse, febre, dispneia, que é normalmente associada à taquipneia, então o animal apresenta dispneia e também um aumento da frequência respiratória, uma dificuldade respiratória e um aumento da frequência respiratória. Então, apatia, perda de apetite, emagrecimento, aumento dos linfonodos e também, consequentemente, queda de rendimento. Isso, obviamente, de queda de rendimento, a gente está falando de alguma coisa que não foi tão aguda, de uma infecção que a gente vai avaliar mais tardiamente. Mas, basicamente, é uma gripe, como a gente viu, né? Então, a gente tem tosse, febre, apatia, tem secreção nasal. É um animal com gripe. O diagnóstico a gente vai fazer pelo histórico do animal, então se ele viajou, onde ele esteve, ele pode ter tido contato com algum animal que tenha gripe, ele teve, como é que fala? Perda de apetite, teve alguma coisa.
relacionada, e também a gente vai fazer o PCR e o ELISA a partir de amostras de swab nasal. Então, a gente vai coletar o swab nasal desse animal e vai mandar para análise de PCR e ELISA. Bem gripe mesmo, bem a gente fazendo teste de Covid, né? E como a gente pode ver aqui, a gente pode colocar um pouquinho mais profundo, na verdade, o swab nasal, né? Os animais normalmente não se incomodam quando a gente entra logo aqui no começo, então é bem tranquilo a coleta. Prevenção e tratamento dessa afecção, então, a gente vai ter que fazer a vacinação regular desses animais, né? Que a vacinação específica da influenza é, teoricamente, anual, mas a gente pode fazer semestral também, né? A gente pode fazer ou anual ou semestral. Na verdade, isso vai depender mais, além do proprietário, obviamente, vai depender de que esporte esse animal tá praticando, porque a maioria dos esportes, eles obrigam que o animal seja vacinado de 6 em 6 meses, que eu tenho certeza. São o hipismo, né? O adestramento, que são os animais que eu trabalho. Agora, o tambor eu não sei se obriga. Enfim, vai depender aí mais da questão do esporte, se ele necessita ser vacinado de 6 em 6 meses para a prática do esporte, né, para esses eventos equestres, ou se ele pode ser vacinado anualmente. Também a gente pode entrar com terapia suporte. Quando eu falo de terapia suporte, eu falo entrar com tratamento para que esse animal esteja necessitando. Então, a gente pode entrar com anti-inflamatório não esteroidal, antipirético, caso esse animal tenha febre, então a gente pode entrar com uma dipirona. A gente pode hidratar esse animal com soro, né, se ele estiver desidratado. E também, mais importante de tudo, a gente vai fazer o isolamento desses animais infectados para que essa doença não se dissemine. Tá, então, como eu falei, quando a gente tem confirmação de algum caso em algum local, a gente fecha o local, não entra animal, não sai animal, e também, preferencialmente, não fica transitando animal dentro desse local. Então, para não ter esse problema de transmissão, né? Tá secando. Então, nossa, tô falando rápido, hein? Então, a gente tem de outra doença infecciosa, então a gente tem o tétano. O tétano, ele afeta tanto equinos quanto outras espécies domésticas, mas a maior ocorrência comprovada é em equinos. Tétano afeta a gente também, não sei se vocês sabiam, mas dentre as espécies a maior ocorrência é em equinos. E realmente, o único animal que eu já vi com tétano foi equinos, nunca vi cachorro. Não sei se vocês já viram, mas eu nunca vi alguém falar que já pegou cachorro com tétano. Mas cavalo eu já vi alguns, infelizmente. Causas de transmissão, então, essa doença ela não é causada por bactéria, ela é causada por toxinas produzidas pela bactéria Clostridium tetani. Então, ela não é causada pela bactéria em si, ela é causada pelas toxinas que são produzidas e liberadas por essa bactéria, tá? E ela vai ser, o animal vai ser contaminado por essa bactéria quando ela entra em contato direto com as feridas, tá? Essa bactéria, ao sol, ela consegue ter uma duração aí de vida de 12 horas, mas na sombra ela dura meses e meses. Por isso é tão importante a gente ter esse controle certinho do local, né, em que o animal está inserido. Essa limpeza, controle do local. Então, o tétano vai causar o que de sinal clínico? A gente tem um sinal bem patognomônico dessa doença. O que significa patognomônico? Que a gente olha o animal, bate o olho e fala, é tétano. Que é exatamente quando o animal está nessa posição aqui, que é a famosa postura de cavalete, tá? Cachorro também fica nessa posição com tétano. Isso é causado pela rigidez extrema muscular, tá? Quando a gente tem uma ferida, por exemplo, do animal que foi infectada, né, com a Clostridium, e essa Clostridium, ela liberou toxina, e a gente tem um animal com tétano, ele vai apresentar primeiramente rigidez muscular nesse membro aqui, no membro afetado, e depois, quando essa toxina se espalhar pelo corpo inteiro, ele fica com essa posição de cavalete, ou seja, essa rigidez muscular no corpo inteiro. Então, o sinal clínico principal é a rigidez muscular.
o animal vai apresentar essa postura de cavalete, que é bem patognomônico, como eu falei, da doença. Ele também vai apresentar excitação, então o animal normalmente vai estar com euforia, ele vai estar com taquipneia, taquicardia, aí a gente vai estar dependendo mais de qual grau a gente pegou esse animal, tá? Quando a gente tem, como eu falei, a gente pega bem no começo da infecção, a gente pode ter rigidez muscular de um membro só e um animal só um pouco mais excitado. Aí, quanto mais for espalhando essa toxina, quanto mais a gente não entrar com tratamento bem cedo, esse animal vai apresentando outros sintomas. Então, aí ele vai apresentar mais excitação, aí ele pode começar a apresentar nistagmo, ele pode começar a apresentar febre, ele apresenta toda essa rigidez muscular. Então, vai depender aí do grau que a gente pegou esse animal para ser tratado. Porque muitas vezes o proprietário, ele não repara logo de cara, né? Por exemplo, eu vi que o animal tá mancando, se ele tá com uma rigidez muscular só em um membro. Ele fala, nossa, o animal tá mancando de tal membro. Mas normalmente não é uma suspeita inicial, né, o tétano. Infelizmente, a suspeita de tétano vem mais quando o animal começa a apresentar esses sintomas mais graves, essa rigidez muscular mais grave, começa a apresentar nistagmo, tá? Então, a gente acaba pegando esses animais com uma infecção mais tardia, o que é muito ruim, porque quanto mais cedo a gente entrar para tratar a infecção, mais chance desse animal sobreviver. Eu nunca vi um animal sobreviver, para ser bem sincera. Um animal que tenha tétano sobreviver, mesmo quando a gente entrou com tratamento. Mas é o que eu disse, normalmente, como eu nunca peguei tétano em propriedade, eu sempre trabalhei em hospital, então peguei o tétano de animais que foram encaminhados para o hospital. Esses animais eles foram encaminhados muito tarde, já chegaram com um grau absurdo, e mesmo com todos os tratamentos, eles acabam, infelizmente, não respondendo muito bem, quando estão num grau mais avançado, como eu disse. E depois que ele apresenta essa rigidez muscular, normalmente ele vem em decúbito, né? Ele fica deitado em decúbito lateral e deita. Fica deitado e não consegue se mexer depois que está deitado. Não consegue levantar, na verdade. Então tem toda essa questão também. Ele ficar em decúbito e como o cavalo, assim como o bovino, são animais muito grandes. E quando eles estão em decúbito, a gente tem muitas outras complicações do decúbito, né? Que a gente fala de acúmulo de gás no sistema gastrointestinal e tudo mais. Então, o que às vezes começa com uma feridinha, infelizmente pode acabar levando todo esse quadro. Então, o tétano, ele é muito... ele afeta todo o sistema do animal, todos os sistemas do animal, né? Por isso que é tão difícil de ser tratado, infelizmente. Então, o diagnóstico que a gente vai fazer do animal é praticamente sempre pelo histórico, tá? E como eu falei, por esse sinal de postura de cavalete e pelo nistagmo, tá? Que são bem característicos. Mas é basicamente pelo histórico. Por quê? Porque a gente pode fazer um esfregaço da ferida, que ele vem apresentar, mais cultura e levar para cultura ou por PCR. Só que vai demorar para sair esse resultado e muitas vezes pode ser que dê negativo. É o que eu falei, mesma coisa do esfregaço da lâmina para piro. A gente tem que pegar um local da ferida que tenha sido contaminado exatamente pela bactéria. Então, por isso que é tão difícil a gente fazer, e normalmente a gente entra com tratamento só a partir do histórico e sinais clínicos, que são bem específicos. Então, o tratamento que a gente vai entrar com antibiótico. Então, quando a gente está fazendo antibiótico, a gente pode entrar com metronidazol, ou a penicilina, ou o metronidazol associado à penicilina, tá? Então, pode ser um, outro, ou os dois, preferencialmente os dois. A gente entra com relaxante muscular, como eu falei, esse animal vai apresentar principalmente uma rigidez muscular. Então, a gente entra com relaxante, a gente tem aí de principal relaxante o diazepam, mas a gente pode entrar com midazolam também. Normalmente, os animais em casos mais graves, como eu falei, que venham a entrar em decúbito, a gente até tem que fazer uma
uma infusão desse diazepam. Então, a gente deixa o animal ali 24 horas, às vezes mais, recebendo uma infusão contínua de diazepam na veia. Além do diazepam, também do sedativo, porque lembra que eu falei que esses animais eles vêm apresentar excitação. E muitas vezes, quando eles estão em decúbito e tem excitação, eles podem tentar levantar e acabar se lesionando, podem acabar quebrando uma pata, por serem animais muito grandes, que estão estão excitados e também sem esse controle aí muscular muito específico, muito certo, eles acabam podendo levantar e se machucar tentando cair. Por isso que a gente sempre entra também com alguns sedativos. Quando eu estou falando de sedativos, eu estou falando principalmente dos alfa-2 agonistas. Aí pode ser detomidina, tilazina, dexmedetomidina, vai depender aí do que você tiver disponível. Também a gente sempre procura deixar os animais em ambientes que não tenha som, porque eles ficam muito excitados com som. Então, se tem som alto ou se tem muita gente falando, eles ficam muito mais excitados, e também em um ambiente com pouca luz. Então, os animais que a gente recebe de tétano no hospital, a gente normalmente coloca numa baia, deixa a baia toda fechada, a baia mais longe de som, de chegada de animal possível, e também baias que tenham, aí vai depender do hospital, mas nos hospitais que tem, a gente tem as baias que tem talha, né, para levantar o animal caso seja necessário, por eles terem essa dificuldade. Tá? Então tem que ter toda uma preparação. Por isso, animais com tétano também é muito difícil de você conseguir tratar na propriedade. Peguei um animal que eu estou suspeitando de tétano muito cedo, vou entrar com tratamento na propriedade. Mas se você vê que começa a evoluir um pouquinho os sintomas, já manda para o hospital, porque esse animal provavelmente ele vai ter que ficar em observação, na verdade na propriedade também, mas ele vai ter que ficar em observação 24 horas, tá? Por 24 horas, e a gente sabe que é muito mais complicado a gente ter esse controle certinho na propriedade do que no hospital. Então, antibiótico, relaxante muscular, sedativo, a gente entra, obviamente, com antitetânica, aí a gente pode estar falando da antitetânica mesmo, ou do soro antitetânico, vai depender. Também a gente já tem estudos comprovando, e a gente já fez a melhor forma, quando a gente tem tétano avançado, é fazer a antitetânica ali no espaço da RAC, sabe? No espaço epidural. Então, a gente faz a antitetânica direto no espaço epidural e entra direto no sistema nervoso desse animal. E esse tratamento, normalmente, é mais eficaz, só que, ao mesmo tempo, é um tratamento que demanda uma mão de obra específica, né? São pessoas que conseguem ter esse acesso. Então, normalmente, a gente faz no hospital também, por ser uma questão que a gente tem que fazer tudo estéreo, tem que fazer tricotomia, antisepsia correta, entrar com agulha de TUI, né, que é a agulha de epidural, e também fazer com campo estéreo e tudo mais, como se fosse um procedimento cirúrgico mesmo, tá? Porque a gente vai estar acessando o espaço epidural, qualquer infecção, qualquer coisa que a gente levar ali para dentro, a gente pode estar causando uma coisa muito pior. E aí o animal vai ter 2 problemas em vez de 1, que já não é muito bom esse problema do tétano, né? Convenhamos. Então, antitetânica e também toda a terapia suporte. Então, o animal está desidratado, que muito provavelmente ele vai estar por conta da excitação, aí tem sudorese, sedativo também causa sudorese, rigidez muscular também causa sudorese, ele pode estar ali com eliminação da urina mais frequente. Então, a gente tem que sempre manter o animal muito bem hidratado, também precisando, entra com analgésico, com o que for necessário. Então, quando eu falo de terapia de suporte, eu falo a gente vai tratar literalmente o sintoma que o animal vir apresentar. O animal vir apresentador, a gente entra com analgésico, a gente pode entrar com anti-inflamatório. O animal veio apresentar febre, a gente entra com antibiótico. Com hidratação, a gente hidrata o animal. Então, a prevenção do tétano nada mais é do que a vacinação. Então, normalmente a gente faz a vacinação correta do animal e também, quando a gente vai utilizar ou fazer algum procedimento aí cirúrgico a campo, alguma coisa assim, a gente acaba fazendo também, apesar do animal ser vacinado, a gente faz uma antitetânica, principalmente se a gente não tem certeza se o animal é vacinado, tá?
A gente faz a antitetânica associada. Intramuscular, a antitetânica vem pronta, não sei se vocês já fizeram, mas ela vem, o soro antitetânico ele vem prontinho. Tá sujo isso aqui. Entendi. É isso, é. Herpes vírus, então, equinos. Tudo bem, gente? Tudo certo? Tétano? Alguma dúvida? Vocês já viram um animal com tétano? Tudo certo, Pro. E não, eu pelo menos nunca vi um animal com tétano, não. Ah, vocês já viram. Que? Só em vídeo, professor. Só em vídeo, né? Porque se vocês já tivessem visto e tivessem algum relato de animal que sobreviveu, eu ia ficar muito feliz. Porque, infelizmente, eu não tenho nenhum relato de animal que sobreviveu. Muito infelizmente. Professor, licença. E você vê, é uma coisa tão baratinha, né? Um antitetânico, né? Pois é. O soro é tão baratinho, a gente, assim, tem comércio, né? Agropecuária, a gente avisa que tem cavalo, sempre levar alguma coisa, deixar de reserva. Mesmo que vença. E o pessoal, não precisa. Né? Dá um caso desse daí, para salvar, trabalho. 99% geralmente vai tudo embora, né? Que nem a senhora falou. Demora muito tempo para a pessoa perceber que está com o vírus, né? Sim, é complicado. Não, é muito triste, porque querendo ou não, essas doenças que são controláveis, que a gente tem uma vacinação específica, alguma coisa, é muito complicado, é muito triste você ver um animal que tem, porque significa que ou ele não está vacinado corretamente, ou exatamente isso, não teve a prevenção de, tá para vencer a vacina, vou fazer um procedimento aqui a campo, vou fazer uma antitetânica. Então, é bem triste mesmo, infelizmente. Obrigado. É uma coisa meio fácil de ser controlada, mas as pessoas, infelizmente, não têm essa noção, né? Verdade. Herpes vírus, então. Herpes vírus também é conhecido como rinopneumonite equina. Então, esse vírus, né? Ele é transmitido pelo herpes vírus 1 ou 4. O herpes vírus 1, ele é a forma também nervosa reprodutiva, conhecido como forma nervosa reprodutiva, e o 4 é a forma respiratória. Então, cada um, como diz o nome, né? Um vai causar sinais clínicos nervosos e reprodutivos, e o 4 vai causar sinais clínicos respiratórios. Transmissão dos dois se dá por aerosóis, ou por fômites contaminados também, tá? Mas principalmente por aerosóis, e principalmente a forma que é mais vista em equinos, pelo menos, é a 4, que é a respiratória. O diagnóstico ele vai ser baseado no histórico do animal. Eu coloquei diagnóstico antes, os sinais clínicos. Mas o diagnóstico vai ser baseado no histórico do animal e também PCR, da coleta pode ser swab nasal, ou soroconversão e detecção de antígeno ou imunofluorescência direta. São todos os tipos de testes que a gente faz aí, mas a amostra é a mesma, pode ser swab nasal, tá bom? Sinais clínicos, então, do herpes vírus. A gente tem, quando a gente está se tratando aqui, primeiramente, deixa eu ver se essa tinha ainda. A gente está falando aqui desse primeiro, principalmente do 4, do tipo 4, que a gente vai ter febre, falta de apetite, tosse, secreção ocular, secreção nasal serosa, mais os sintomas de gripe, né? Mais alterações respiratórias. E quando a gente está falando do tipo 1, a gente tem incoordenação motora, porque a gente está falando de alterações nervosas, incontinência urinária, também alteração nervosa, e quando a gente está se tratando de fêmeas afetadas com tipo 1, essas fêmeas elas vêm apresentar aborto, tá? Essa é uma doença também que a gente vai falar em animais de produção, mas ela também tem em equinos. É raro, não é tão comum os equinos virem apresentar esse tipo de doença, exatamente equinos vacinados, né? Quer dizer, que eu tenho contato são mais equinos vacinados, mas ainda acontece, principalmente essa tipo 1 aqui de éguas que vem apresentar aborto. Prevenção e tratamento, então, como é um vírus, a gente vai apenas fazer a terapia de suporte. Então, a gente vai fazer a hidratação, antibiótico para infecções secundárias, tá? Não para tratar em si a herpes vírus, porque é um vírus, não é uma bactéria, mas para tratar infecções secundárias que possam vir a ter devido a essa imunossupressão do animal.
Então a gente vai entrar com hidratação, antibiótico, antipirético, caso esse animal esteja com febre. E prevenção nada mais é desse vírus, nada mais é do que a vacinação e o manejo adequado dos animais. Ou seja, animais que virem apresentar herpes vírus, a gente faz um isolamento, a gente faz o isolamento do piquete que ele esteja, da baia que ele esteja, limpa tudo certinho, faz o tempo correto de isolamento, e também a vacinação desses animais é anual para herpes vírus. Tá? Então, agora eu vou falar de uma das doenças mais... Não vou falar principais doenças, porque não tem animais, muitos animais que apresentam, né? Mas é a mais preocupante, digamos assim, é equinos, que é o morbo. Não sei se todos aqui já ouviram falar, mas o morbo é uma zoonose, e essa zoonose, ou seja, ela é transmitida do cavalo para o humano, e no humano, especificamente, ela tem altíssima mortalidade. Ela vai aí ter uma mortalidade de 90% em humanos que não procuram tratamento, né? E mesmo quando entrado com tratamento, a gente tem 50% apenas de chance de sobrevivência, tá? E também é uma doença que depende de você entrar com tratamento rápido. Teve veterinário já que, infelizmente, veio a falecer de morbo. É uma doença que já foi, teoricamente, erradicada em muitos países, na maioria dos países, na verdade. Não vou falar todos, porque eu não tenho certeza que são todos, mas nos principais, que a gente tem uma equinocultura aí bem abrangente, um mercado de equinos bem grande, ele já foi erradicado, exceto no Brasil, infelizmente. Porque a gente ainda tem como que eu vou poder falar? Tem muitos casos que eles são jogados para baixo do tapete, sabe? E vocês vão entender por quê. Como é uma doença, como é uma zoonose que causa alta mortalidade em humanos, infelizmente os animais que eles são infectados, o tratamento é eutanásia, né? Os animais que são infectados, eles não devem ser tratados, eles devem ser eutanasiados, tá? Então, causas de transmissão, essa doença ela é causada por uma bactéria Burkholderia malei, não sei falar também direito, esses nomes de bactéria é muito difícil, meu Deus. Mas ele é causado pela transmissão em contato das secreções entre animais. Então, o animal infectado, ele teve contato com outro animal direto, ou ele teve contato na mesma água, ou no mesmo pasto, enfim. E também o nosso contato com o sangue ou com as secreções do animal. Então, a gente foi atender um animal com... Por isso é tão importante o uso de luvas, tá, gente? A gente foi um animal que pode ter mormo, vai atender um animal que pode ter mormo, e não usou luvas. Então, a gente tinha uma ferida na mão, entrou em contato direto sangue com sangue, essas bactérias vêm a nos infectar. E muitas vezes, importante também saber, animais acometidos por mormo podem ser assintomáticos, podem não ter nenhum sintoma. Por isso que é importante o uso de luva em todos os animais, tá? Quando a gente está falando de estar em contato com o sangue do animal, ou alguma secreção nasal, enfim. Principalmente animais que a gente não conhece, né? Não são clientes que a gente vem fazer exame toda hora, porque o mormo, por ser essa zoonose, por ter alta mortalidade e tudo mais, sempre que a gente vai fazer o transporte do animal, a gente faz exame de mormo, né? A gente faz exame de anemia e mormo, que chama anemia infecciosa equina e mormo. Então, toda vez que a gente vai fazer esse transporte do animal, a gente tem que estar com esse exame válido. Esse exame é pouco tempo que ele fica válido, acho que são 2 meses, se eu não me engano, não lembro agora de cabeça. Mas, então, os animais são testados muito constantemente, tá? Animais, principalmente animais de prova. Mas quando são animais de fazenda, que não viajam, animais que você não conhece, que você vai atender, mas são animais de proprietários que deixam ali, não vão para a prova e tudo mais, normalmente esses animais não foram testados. E eles podem ser portadores assintomáticos da doença, eles podem não ter nenhum sintoma. Então é muito, 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 muito importante a gente ter esse cuidado. Tá, então sinais clínicos. A forma pulmonar é a mais comum em equinos. Como eu falei, eles podem vir a ter todos esses sinais, principalmente quando a gente está falando de uma infecção aguda. Mas pode ser que o animal ele tenha tido mormo, aí
ele passou um tempo com a doença, só que a imunidade dele é boa, é um animal saudável e tudo mais. Ele teve alguns sinais leves, depois se curou sozinho, só que o animal virou um portador assintomático, tá? Então, por isso que é bom ter sempre muito cuidado. Mas infecções agudas, em que o animal realmente vem apresentar sinais, ele vai ter febre, ele vai ter corrimento nasal viscoso, ou seja, que é mais purulento, né? E ele é mais grosso, e ele é amarelo, né? Mais escuro. Ele pode ter linfonodos aumentados, e isso de corrimento nasal viscoso, linfonodo aumentado, febre, vocês viram que tem várias infecções, né? Que a gente está falando de alterações sistêmicas, do sistema imune combatendo essas infecções. Então, são meio que sintomas gerais. Apatia e emagrecimento. Então, se o animal ele vem a ter talvez uma forma crônica, se ele vira um portador assintomático, pode ser que esse animal seja um animal que não ganha peso, seja um animal que come, mas não tem aquele apetite, às vezes acaba deixando ração, então tem toda essa questão. Mas animais, como eu falei, que vêm apresentar sinais clínicos agudos, normalmente eles têm esses sinais clínicos mais parecidos com uma gripe, então corrimento nasal viscoso bilateral, febre, pode ter tosse também, tá? E também pode ter alguma alteração na ausculta pulmonar, por ser a forma pulmonar que é a mais comum em equino. Então, você pode auscultar o pulmão e ter algum sibilo, ter algum ruído diferente, tá? Prevenção e tratamento, então. Infelizmente, o mormo, ele é uma afecção que não tem vacina. Então, não tem como você proteger um animal a partir da vacinação. Ele vai ser protegido, como eu falei, a partir do isolamento dos casos positivos e isolamento não, eutanásia dos casos positivos e isolamento do local onde os animais tenham vindo a dar positivo. Então, o que acontece? Quando você testa um animal, você foi chamado para atender um ARAS, aí você suspeitou de mormo, testou o animal, ele deu positivo. Você tem meio que a obrigação legal, né, ética, de fazer a notificação desse animal, dessa doença e tudo mais. Aí entra outra questão, entra o mapa, eles vêm, eles fazem o teste de novo, e esse teste, dando positivo também, é indicado a eutanásia desse animal. Então, realmente não tem tratamento. Como eu falei, os animais, eles não têm alta mortalidade do animal. Então, é uma doença que ela vai se desenvolver como se fosse uma gripe no animal, só que a gente tem que fazer essa eutanásia para fazer esse controle dessa doença. Porque é uma doença que também, ela é muito facilmente transmitida de animal para animal e de animal para humano. Então, precisa ter todo esse cuidado. Já teve casos de animal, só que é uma doença também que ela tem muita briga no Brasil hoje em dia por conta dela, porque tem casos de animal que deram positivos aqui no Brasil, e aí fizeram testes, levaram sangue para fazer testes na Alemanha, que são testes mais específicos, deram negativos, só que são animais que foram eutanasiados. Então, tem toda essa questão em cima do mormo aí. Mas é sempre bom saber da obrigatoriedade dela, do cuidado que você tem que ter ao manipular animais que possam ter suspeita ou animais que você não conhece. Também da notificação dela, de notificar quando você atender um animal que der positivo, né, para essa infecção. E medidas de higiene e desinfecção do local, se você for atender em algum local que deu positivo. Às vezes esses animais estão em hospital, então esse hospital ele fica fechado. Teve um hospital que fechou por bastante tempo, aí já está falando de muitos meses, tá? Porque ele fica fechado, aí testa todos os animais que estão lá dentro de novo, aí testa, se não der positivo fica fechado mais tanto tempo, porque daí tem que eutanasiar, fica fechado, tem que testar todas as paredes, tudo do hospital, então é bem complicado, tá? E como eu falei, é uma doença que, infelizmente, dos países com uma equinocultura maior, assim, que tem grandes rebanhos, o Brasil é o único que ainda tem casos positivos de mormo.
E como não tem vacina, é um pouco mais difícil de fazer esse controle, mas o certo seria, esse controle já deveria ter sido feito se todos os animais que fossem positivados realmente fossem eutanasiados, ambiente isolado e tudo mais, aí a gente teria esse controle, teria erradicado essa doença, que é a ideia, né, quando a gente está se falando da prevenção, é erradicar essa doença do país. Você tem alguma dúvida? Tudo certo? Morreram, estão longe já. Tá. Estão longe. Então, eu falei de influenza, a adenite está nos temas que vão ser abordados. Eu falei de mormo, falei de tétano e falei de herpes vírus, quando a gente está falando de doenças infecciosas. A adenite equina e a anemia, então, vão ficar para serem abordados por vocês, tá? Então, como eu falei muito rápido, vocês não tiveram dúvidas, eu vou só falar agora da vacinação e desverminação dos animais. Primeiramente, da desverminação, que nada mais é que a vermifugação. Eu aprendi na minha residência que a palavra desverminação, com uma veterinária que ela trabalhava só com essa questão parasitária. Então fica o aprendizado, e por sinal aqui embaixo eu escrevi vermifugação, né? Professor, licença, desculpa. Tem uma dúvida no mormo, né? Não existe uma lei, assim, uma rígida para vacinação, alguma coisa assim? Então, Cleverson, não tem vacina, né? Não tem vacina dessa doença, infelizmente. Então, o que a gente acaba focando mais é nessa notificação. Então, em notificar realmente os animais que a gente suspeitar e que dê positivo. Porque muita gente acaba dando positivo e tudo mais, mas coloca por baixo do tapete. Aí, se colocar por baixo do tapete, que faz que tenha essa disseminação da doença, né? Tá. Aí, assim, comunica zoonoses, né, no caso, né? E quando nós vem, sacrifica o animal, eles levam embora ou é enterrado na propriedade? Não deve ser enterrado na propriedade. O mapa cuida. Se for enterrado na propriedade, tem que ser um local muito isolado, tem toda uma questão. Ou eles levam o corpo para incinerar, né, mesmo. Entendeu. Obrigado. Ah, imagina. Então, a desverminação de equinos, como que a gente faz? A gente faz em potros, a gente inicia aos 60 dias depois de nascido e repete a cada 2 ou 3 meses. E animais adultos, a gente sempre vai fazer essa repetição das doses entre 3 e 4 meses. Tem aras que a gente tem muita questão de... tem bastante casos de verminose e tudo mais, que a gente pode fazer de 2 em 2 meses. Mas normalmente a gente segue aí entre 3 e 4 meses. O que é importante é a gente lembrar da desverminação, que muitas vezes a gente acaba não fazendo. É que a gente tem que sempre mudar o princípio ativo, tá? E mudar o vermífugo. Então, por exemplo, o ideal é a gente não fazer sempre o mesmo. Então vou fazer equivalente, vou fazer ivermectina, hoje, aí daqui 3 meses vou fazer ivermectina, daqui 3 meses eu vou fazer ivermectina, daqui 3 meses eu vou fazer ivermectina. O que vai acontecer é que eu vou causar, querendo ou não, esses vermes, eles vão ficar resistentes. Uma resistência desses vermes à ivermectina, entendeu? Então, por isso que a gente sempre altera os vermífugos. Então, a gente faz, hoje faz equivalente, no outro faz outro vermífugo, depois faz outro vermífugo. Então, a gente sempre tem que alterar esse princípio ativo. Não importa, não tem uma ordem específica, tá? Mas sempre que a gente for fazer a vermifugação, a gente saber qual vermífugo a gente fez anteriormente, pra gente ir sempre alterando o princípio ativo, tá? Então, fiz vermectina, depois vou fazer praziquantel. Então, eu vou sempre alterando esse vermífugo a cada vacinação que eu for fazer. Claro, fiz 2 vezes vermectina, não tem problema, só que daí na próxima altera. Tá bom? Isso que é o mais importante que a gente tá falando da vermifugação. Não fazer sempre o mesmo vermífugo, não fazer sempre o mesmo princípio ativo. Então, o esquema de vacinação utilizado em equinos
hoje em dia, a gente faz, basicamente, a vacina de tétano, influenza, encefalomielite, raiva e rinopneumonite. Então, a vacinação do animal adulto é anual, só que, como eu falei, a influenza vai depender do tipo de esporte, tipo de evento equestre que esse animal está inserido. Então, no salto, no hipismo, no adestramento, esses animais eles têm que ser vacinados semestralmente para a influenza. Então, a gente acaba vacinando para tudo semestralmente, porque a vacina é a mesma, né? E aí, no potro, a gente faz esse controle. Então, a gente faz a primeira dose da vacina na desmama, segunda dose 30 dias após a desmama. Tá? Todas, na verdade, dessas doenças infecciosas. Então, a gente faz primeira dose na desmama, segunda dose 30 dias depois da desmama, depois ele vem entrar nesse esquema aqui de vacinação anual. Aí a égua prem, a gente faz vacinação anual, a única coisa é que para rinopneumonite, porque tem toda a questão do aborto, a gente acaba repetindo no 5º, 7º e 9º mês de gestação a vacina de rinopneumonite, tá? Então, a vacina que a gente mais usa hoje em dia é a Lexton Gold, ela cobre tétano, influenza, encefalomielite e rinopneumonite. E aí a gente faz também a vacina de raiva junto. Então, são separadas, são 2 vacinas, Lexington Gold, que tem tétano, influenza, encefalomielite e rinopneumonite, e a raiva. E aí vai depender se a gente faz a vacinação de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano, dependendo para que esse animal serve, né? Em que prova equestre, em que coisa que esse animal vai estar inserido. Alguma dúvida de vacina e de vermifugação? Professora, de vermifugação, existe algum vermífugo que não pode dar para égua gestante? Não específico. O que a gente normalmente faz para égua gestante é vermifugar assim de 4 em 4 meses, mas nada que dá 2 vermifugações, né, durante a gestação. Mas Beleza, então, obrigado. Imagina. E é isso, da vacinação, alguma dúvida, gente? Não, Pro. Então tá. De equinos, é basicamente isso, o que a gente tinha para conversar, tirando as coisas que vão ser apresentadas. Então, da apresentação, vocês têm alguma dúvida de como vai ser? Pro, a apresentação seria a montagem do trabalho, tipo um caso clínico, de tratamento, um diagnóstico, sinais, tipo assim? Exatamente. Meio não. É nessa disposição que eu falei, que eu apresentei. Então, introdução, influência. Eu vou falar tem um que é a adenite. Aí eu vou falar da adenite. Adenite também é conhecida como galotídeo. Aí causa transmissão, como que é a transmissão, tudo mais. Como que a gente vai fazer esse método diagnóstico. Aí os sinais clínicos que os animais vão apresentar. Tipo, daí um agente etiológico também, né? Uma predisposição, tipo assim, né? Isso, exatamente. Entendi, então tá bom. Então. É o que eu falei, acho que vai dar de 10 a 15 minutos por doença. Em torno de 5 slides, 6 slides, mas quanto vocês quiserem, tá? Tá bom, então. Essa questão. Aí a gente faz e depois a gente conversa logo depois sobre, sabe? Eu dou uma corrigida, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, fala também. Mas bem tranquilo. Tá bom, então. Aí você viu... você já falou o tema, né? Quem que não falou os temas ainda? O Mauro falou adenite, então Ctrl V. Adenite. Então, os outros temas, ninguém mais quer escolher, né? Que daí eu vou sortear. Pode ser? Professora, pode repetir os temas? Posso? Peraí, deixa eu colocar aqui mais fácil. E de cabeça, muito ser bem sincero, que eu acho que não lembro.
Aqui, temas. Estrongiloidias em equinos, aí anemia infecciosa, adenite e encefalomielite. Isso em equinos. Aí em animais de produção temos botulismo, febre aftosa e tuberculose. Nós somos em 7, tem 7 temas, isso, né? 7 temas. Então, o Cleverson ficou com botulismo, a Beatriz com tuberculose, Ronald com anemia infecciosa, Mauro adenite. E eu vou escolher os outros agora. Vem deitar aqui, ó. Você fica aqui. Eu tenho que entrar no Gmail para saber, porque eu acho que teve alguém que faltou. Deu certo? Professora, o Alan pediu febre aftosa. O Alan pediu febre aftosa? Tá. Alan, febre aftosa. Então tem mais 2. Tem a Emily. E tem. Cadê? Cleverson, Alan e o Guilherme. O tema que sobrou? Sobrou botulismo, né? Botulismo e encefalomielite, foi isso. Não, botulismo é meu. Ai, perdão, botulismo é você, verdade. Acho que é tuberculose, acho que não foi ainda. Ah, estrongiloidíase e... Tuberculose, acho que não foi, né? Ou foi? Não, tuberculose foi a Beatriz a fazer tuberculose. Estrongiloidíase e encefalomielite. Então é isso. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida da apresentação, pode me mandar e-mail, tá? Vou mandar e-mail para vocês com os temas. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, só me mandar. Tudo bem, gente? Tudo bem, Pro. Até semana que vem, então, tá? De hoje, então, nenhuma dúvida, né? Não, obrigado. Então, tá bom. Obrigada a vocês. Se vocês tiverem, então, qualquer coisa, vocês perguntam na próxima aula também. Ah, posso disponibilizar sim. Eu mando por e-mail. Imagina. Obrigada a vocês. Obrigada, Pro. Boa semana, viu? Obrigada para vocês também. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.